Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas para os alunos do sexto ano, nesse vídeo vamos resolver mais duas questões envolvendo classes e ordens. Então vamos começar aqui pela questão 25, lembrando que todas as outras questões da 1 até a 24 estão nos vídeos anteriores dessa playlist, tá certo? Então se você tiver interesse, só assistir a playlist aí. Na questão 25, é dito o seguinte: em uma farmácia, um medicamento foi embalado em caixas que cabem 1.110 e 1 unidades. O total de caixas utilizadas aparece na figura abaixo. Vamos observar a figura? Várias caixas. Existem caixas que só têm um medicamento em cada uma delas. Existem outras caixas que têm 10 medicamentos em cada uma, outras com 100 medicamentos em cada uma, e a maior de todas com 1.000 medicamentos em cada uma. Muito bem. Qual é a pergunta? Quantas unidades desse medicamento foram embaladas? Ora, considerando a questão do vídeo anterior, tá? Que a gente fez aqui, ó, em que dentro das caixas tinham sacolas, dentro das sacolas tinham bolinhas, dentro de gavetas tinham caixas, enfim, considerando a questão anterior, essa questão aqui poderia se tornar muito mais difícil se a gente pensasse que dentro dessas caixas tinham 10 caixas menores. Dentro dessas caixas de 100, tinham 10 caixas ou uma certa quantidade de caixas de 10. E dentro dessas caixas de 1.000, tivessem uma certa quantidade de caixas de 100. Então, essa questão ficaria bem mais difícil, tá? Mas do jeito que essa questão foi enunciada, ela é até que bem simples, tá certo? Basta você ter esse entendimento. Aqui, nessa caixa, tem 1.000 unidades do medicamento e aqui tem 1.000 unidades. Então, nessas duas caixas, a gente tem 2.000 unidades, nessas duas caixas de 1.000, certo? Partindo para as caixas de 100, são 3 caixas de 100, 3 vezes 100, 300. Então, considerando as caixas de 100, a gente tem 300 unidades desse medicamento. Faz-se o mesmo com as de 10, considerando as caixas de 10, que são 6 no total, 6 vezes 10, 60, a gente tem 60 medicamentos embalados em caixas de 10, e ainda nas caixas de uma unidade cada, temos 4 dessas caixas. Basta a gente somar tudo isso, e essa soma é uma soma bem fácil de fazer, né? Devido à quantidade de zeros ali, a resposta é 2.364. Beleza? Quantas unidades desse medicamento foram embaladas? 2.364 unidades. Tranquilazinha nessa questão? Mas se você teve alguma dúvida, poste aí nos comentários, tá certo? Já vamos para a questão 26. Na questão 26, é dado o numeral 34.782 e pede que você responda os seguintes itens. O primeiro item é: qual é a quantidade de ordens desse numeral? Gente, vou reescrever esse numeral aqui, 34.782, e vou lembrar vocês que para a gente determinar as ordens de um número, a gente considera da direita para a esquerda, contando assim, né? Esse 2 corresponde à primeira ordem. Esse 8, ele está na segunda ordem. O 7 está na terceira ordem. O 4 está coincidentemente aqui na quarta ordem. E esse 3 está na quinta ordem. Como queremos saber qual é a quantidade de ordens,
Então, são 5 ordens. Beleza? Essa quantidade de ordens são 5 ordens. Se tiver dúvida, poste nos comentários. Se não, já vamos para o próximo item, em que é perguntado quais algarismos ocupam as ordens pares. Muito bem a gente ter feito esse esquemazinho aqui, porque agora ficou bem mais fácil explicar isso, né? Olha, as ordens pares são as ordens ocupadas aqui, ó, pelo 2 e pelo 4, porque 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par e 5 é ímpar. Então, as ordens pares são as ordens 2 e 4. E como queremos saber quais algarismos ocupam essas ordens, então a gente está falando do algarismo 8, que ocupa a segunda ordem, e do algarismo 4, que ocupa a quarta ordem. Tá? Quais algarismos ocupam as ordens pares? São os algarismos 8 e 4. O 8 ocupando a segunda ordem, não foi perguntado, mas só para reforçar, e o 4 ocupando a quarta ordem. Beleza? Qualquer dúvida, poste nos comentários. Se não tiver dúvidas, já vamos para o item C. No item C, queremos saber quantas unidades de milhar há no numeral em questão. Vamos pegar aqui o numeral, o número, tá? É 34.782. Deixa eu repetir ele aqui. 34.782. E para dizer quantas unidades de milhar existem nesse número, eu queria primeiramente dizer o seguinte: se a pergunta fosse, tá? Se a pergunta fosse qual o algarismo da unidade de milhar, qual o algarismo da unidade de milhar, se a pergunta fosse essa, a resposta seria 4. Por quê? Ora, porque esse 2 aqui é da unidade, esse 8 é da dezena, esse 7 é da centena e esse 4 é da unidade de milhar. E aí, o algarismo da unidade de milhar seria o 4, tá? Então, se a pergunta fosse essa, a resposta seria 4. Chama atenção para isso, porque aqui está perguntando quantas unidades de milhar há nesse número, certo? E aí eu afirmo que são 34 unidades de milhar. Além de afirmar, claro, eu vou explicar, reforçando que esse 2 é unidade, esse 8 é dezena, esse 7 é centena e esse 4 é unidade de milhar, tá? Em seguida, esse 3 é o que, gente? Esse 3 se refere à dezena de milhar, tá? Esse 3 é dezena de milhar. Então, note, pois 3 dezenas de milhar correspondem a 30 unidades de milhar, certo? Da mesma forma que 3 dezenas, ao invés de 3, deixa eu pegar esse 8 aqui, da mesma forma que 8 dezenas correspondem a 80 unidades. Portanto, aqui a gente tem 82 unidades. 80 unidades vindas desse 8 e mais 2 das unidades simples. Beleza? Então, dessa mesma forma, 3 dezenas de milhar correspondem a 30 unidades de milhar. Então, essas 3 dezenas de milhar são somadas a essas 4 unidades de milhar e, por isso, nós temos 34 unidades de milhar.
Se você tiver dúvidas nisso, não hesite em perguntar. Coloca aí nos comentários, tá certo? Porque importante demais é que você tire sua dúvida. Não adianta você ficar assistindo esse vídeo e ficar com dúvida, tá bom? Pergunta aí, experimenta colocar sua pergunta nos comentários e espera que assim que eu visualizar eu vou te responder, ok? Faz isso em qualquer um dos meus vídeos. Beleza, vamos dar prosseguimento. Se entendeu essa, vamos para o próximo item, que é o último item desse vídeo, tá? Quantas dezenas o algarismo 4 representa nesse número? Para isso, mais uma vez, vou reescrever aqui o número, que é o número 34.782, 34.782, e queremos saber quantas dezenas esse algarismo 4 representa. Gente, vamos lá. Esse 2 é unidade, esse 8 é dezena, esse 7 é centena, esse 4 é unidade de milhar e esse 3 é dezena de milhar, tá bom? Muito bem. Então, esse 4 são 4 unidades de milhar, que é a mesma coisa que 4.000 unidades. Beleza? Então, a gente está falando do valor relativo de cada um desses algarismos. Esse 8 é 80, esse 7 é 700, esse 4 é 4.000. Alguma dúvida nisso? Se tiver dúvida, poste aí nos comentários, tá bom? Não tendo dúvidas, agora o que queremos saber é quantas dezenas existem em 4.000. Ora, bastava a gente fazer 4.000 dividido por 10, certo? Mas eu não vou seguir esse caminho dessa divisão, porque a gente ainda vai revisar soma, subtração, multiplicação, para depois chegar na divisão. E aí a gente não precisa resolver, então, seguir esse caminho resolvendo essa divisão. Mas se resolvesse, já dava a resposta. Você sabe quanto é 4.000 dividido por 10? Se você for um pouquinho fera em matemática, você sabe que a resposta disso dá 400. Já é a resposta da nossa questão, tá? Bom, a nossa questão é saber quantas dezenas esse algarismo 4 representa em 4.000. Para isso, basta, de maneira prática, a gente cancelar esse zerozinho aqui. Esse primeiro, tá? Da direita para a esquerda. Cancelando esse zero, a gente vai chegar à conclusão que 4 unidades de milhar tem 400 dezenas. Entendeu isso? É o mesmo que dizer, a pergunta, a questão não faz essa pergunta, mas se a gente cancelasse esse zero, é o mesmo que dizer que 4 unidades de milhar tem 40 centenas. Certo? E se a gente cancelasse mais esse zero, é o mesmo que dizer que 4 unidades de milhar tem 4 unidades de milhar, né? Ficou repetido aqui, mas só para deixar bem claro qual é a intenção aqui. 4 unidades de milhar são 400 dezenas. Isso responde a nossa pergunta. Muito bem. Se você ficou com alguma dúvida, poste aí nos comentários. E se não tiver dúvida, até a nossa próxima aula.